Opa, tudo bom? Aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre a busca por novas oportunidades. Na verdade, eu quero falar mais especificamente sobre como que você cria as suas próprias oportunidades. As pessoas costumam dizer que estão em busca de novas oportunidades. E geralmente quando as pessoas falam, olha, eu estou em busca de novas oportunidades, é quando a pessoa está querendo, ou está mudando de emprego, ou está querendo ir para uma nova área, e ela simplesmente fala, eu estou em busca de novas oportunidades. E o que as pessoas geralmente fazem nessa situação? Elas entram em contato com algumas pessoas que elas conhecem, de algumas áreas específicas, e falam, olha, eu estou em busca de novas oportunidades. Então, se você tiver alguma coisa, está aqui o meu currículo e pronto. É mais ou menos isso que a grande maioria das pessoas fazem. Pega o seu currículo e falam, olha, eu estou em busca de novas oportunidades, está aqui o meu currículo, se você conseguir encontrar alguma coisa, se você descobrir algo que tem a ver comigo, por favor me avise. E essa, eu acredito que não seja a melhor forma de você buscar novas oportunidades. No caso agora que eu quero falar sobre criar essas oportunidades. Eu brinco com isso, né? Algumas pessoas que me conhecem sabem disso. Os meus pais particularmente me achavam muito inquieto nesse sentido, né? Talvez você não saiba dessa história, mas eu comecei a trabalhar de verdade, assim, com carteira assinada, com quase 19 anos. Dos meus 16 até os 18 anos, chegando quase nos 19, eu trabalhava um trabalho informal, né? Eu trabalhava tocando em festas, eu era DJ, etc. E eu não tinha nenhum trabalho formal. E quando eu parei de tocar, decidi que eu ia mudar a minha vida, e eu tive que começar do zero, né? E o que é começar do zero? Eu não tinha carteira de trabalho, eu não tinha nenhum curso de qualificação, eu não tinha nenhuma qualificação para algum trabalho específico. E, enfim, eu tive que começar realmente do zero. Nem currículo eu tinha, na verdade, né? Nunca tinha feito um currículo. E no meu currículo eu ia colocar o quê? Eu ia colocar que eu tinha tocado em festas. O que é que aquilo ia agregar para alguma empresa? Então não tinha muito o que fazer. E eu lembro que um amigo em comum, aí eu tinha começado a faculdade, publicidade e propaganda, estava no primeiro semestre ainda. E um amigo em comum, ele trabalhava como designer gráfico em uma empresa de comunicação visual. E ele falou o seguinte, Natanael, tem uma vaga aqui para você para trabalhar como operador de máquina digital, se você tiver interesse. E na hora eu aceitei aquela oportunidade. Então o trabalho não exigia nada técnico assim de conhecimento. Era um trabalho braçal, você tinha que ter força para pegar o rolo de adesivo, o rolo de lona, colocar na máquina, programar a máquina para que ela pudesse imprimir e acompanhar a impressão. E era um trabalho que a pessoa precisava trabalhar de 6 à meia-noite. Então era um horário que também não era muito convencional. Então eu acredito que também na época tava um pouco difícil encontrar um perfil nessa vaga, né? Mas eu aceitei. O salário também não era lá essas coisas, mas eu ia ter meu primeiro salário. Enfim, eu fui lá e aceitei aquela oportunidade. E obviamente não era algo que eu queria passar muito tempo fazendo aquilo. Afinal eu estava estudando, eu tinha começado a estudar publicidade, estava fazendo faculdade, estava buscando algo melhor para minha vida. E era algo cansativo, era algo que era muito braçal, então eu não sou muito forte assim, eu nunca tive um porte muito de atleta. Mas ficar o cheiro de tinta, ficar pegando peso, trabalhar sozinho de madrugada, à noite, às vezes eu virava à noite. Então não era algo que eu falava assim, eu quero isso pra minha vida. Não era isso, obviamente que não. Mas não era algo que eu também reclamasse, porque aquilo foi uma oportunidade que me deram e eu estava muito contente com aquela oportunidade. E o fato foi que dentro daquela empresa eu olhei e eu falei o seguinte, bom, se eu for sair dessa sala de impressão, para onde eu posso ir? Eu posso ser um designer gráfico, como meu amigo e isso é um próximo passo. E aí eu fui então, comecei a estudar, fiz um curso de criação, né, de design. E eu comecei a aprender a criar, a mexer com Photoshop, com Corel, etc. E no momento em que precisou que alguém ajudasse a trabalhar com os arquivos, a criar, então eu já estava com essa qualificação. Então, quando precisaram, quando falaram assim, precisa criar alguma coisa aqui, eu falei, não, eu sei fazer isso, eu estou fazendo um curso, eu aprendi a fazer isso. E ali eu consegui sair, eu consegui sair da sala de impressão e eu fui então para trabalhar na parte de finalização de arquivos, etc. Eu comecei a ficar um pouco ali. E o que aconteceu depois foi que mais uma vez eu queria buscar uma oportunidade. Na verdade era uma nova fonte de renda.
Por mais que agora o meu salário fosse maior, por mais que agora eu não tivesse um trabalho tão braçal, eu ainda fiquei ajudando um pouco lá na parte da máquina, mas era mais quando eu ficava sozinho, porque eu estudava de manhã, então eu tinha um horário um pouco diferente. Então tinha uma hora do dia que eu ficava sozinho e eu ajudava na máquina também, mas eu queria uma nova fonte de renda, eu queria ter um salário maior, eu queria conseguir ter uma renda maior. E aí o que aconteceu foi que eu, naquela empresa, como funcionário, eu tinha desconto na impressão dos materiais. Então eu tinha 50% de desconto. E o que foi que eu fiz? Como eu agora já sabia criar artes, então eu decidi que eu ia nas ruas, na época em Fortaleza, morava em Fortaleza, eu decidi que eu ia nos centros comerciais e eu ia oferecer aquelas placas, né? Eram placas, banners. Então eu peguei meu computador no sábado de manhã, que era o dia que eu não trabalhava, e fui lá no centro comercial e eu fui batendo lá de porta em porta nas lojas e eu falava, olha, a sua placa aqui tá bem desgastada e eu tô vindo aqui porque eu quero criar uma arte para você sem nenhum custo e depois te trazer uma proposta de orçamento. E aí eu fiz isso e na primeira vez que eu fui sair no final de semana eu fechei uma placa lá e com o valor daquela placa, então foi o que eu fiz, eu fechei o contrato, dei o orçamento, levei para a empresa, mandei fazer no meu nome, paguei 50% para a empresa, então peguei o dinheiro com o cliente fez o pagamento adiantado, paguei a empresa 50%, depois eu entreguei, ele me entregou 50%, então eu sempre muito bom o lucro, né? Eu cobrei 100% do cliente, o preço de mercado, paguei 50% na produção, fiquei com 50%. E aquilo foi demais para mim, aquilo foi muito bacana, porque em um dia que eu fui na rua, eu ganhei o equivalente ao meu salário praticamente do mês. Então eu falei, poxa, isso sim é algo bem interessante. Mas a verdade foi que depois eu fiquei com medo de, vai que eu não consigo fechar placas todos os dias, vai que acaba as placas da cidade e eu não tenho mais para quem vender. Eu me empolguei muito, mas eu acabei ficando com medo. Por que eu tô contando essa história? Depois teve um desenrolar da história, mas nos próximos vídeos eu conto mais sobre o que aconteceu depois disso. Mas por que eu fui contando algumas partes dessa história para você? Porque o que acontece? Muitas vezes você está falando o seguinte, eu quero uma nova oportunidade. E simplesmente falar que você quer uma nova oportunidade, de verdade, não é o que vai fazer com que você tenha essa nova oportunidade. Você precisa criar essa oportunidade. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham, que conversam comigo. Eu tenho desde pessoas que estão começando a carreira, são mais jovens, estão começando a carreira, estão dando os primeiros passos. Tem pessoas que na casa dos 30, 45 anos que já têm uma carreira e eles querem essa nova renda, eles já têm uma carreira, eles já têm um negócio e eles querem descobrir essa nova renda. E tem também aposentados, né? Pessoas que já cumpriram a sua carga de trabalho e agora eles querem fazer algo que eles gostam e de preferência possa gerar uma renda financeira para eles. E a grande vantagem quando eu quis abrir uma empresa de comunicação visual, eu cheguei até a ser sócio de uma empresa de comunicação visual depois. Então eu pedi demissão e eu abri uma empresa de comunicação visual e eu comecei a vender. E um amigo meu, ele tinha as máquinas, ele imprimia, ele fazia todo o resto. E eu comecei a vender. Então eu ia para visitar os clientes, vendia a placa e ele fazia. Só que o que aconteceu? O volume de vendas que eu fazia era superior ao que ele conseguia entregar. Então eu comecei a ter problema de entrega, de logística. Às vezes as pessoas iam entregar a placa e a pessoa que ia instalar errava. E aí tinha que imprimir de novo, aí dava prejuízo, enfim. Eu acabei não gostando mais daquela área específica, né? E aí foi que eu fui buscar outras oportunidades. Foi depois que eu fui trabalhar depois que a empresa não andou como eu queria, então eu busquei trabalhar como um consultor de vendas e depois eu até acabei ajudando lá a empresa a continuar, mas isso foi outra história. Mas o fato foi que quando às vezes você quer uma nova oportunidade e você não consegue pensar em algo que você possa fazer. Então quando eu pensava, poxa, eu vou abrir uma empresa de comunicação visual, nossa, que trabalho que vai dar isso, tem que ficar acompanhando a impressão, tem que ficar acompanhando isso, tem que ficar acompanhando aquilo. Então era muito complicado. Tem que ter um sócio que você se dê bem, tem que ter um sócio que você consiga trabalhar. Então era sempre muito complicado ter uma nova oportunidade, ter um novo negócio. E aí, que é isso que eu quero finalizar esse vídeo compartilhando com você, mas a gente vai conversar mais sobre isso nos próximos dias. E aí eu descobri algo que é a melhor oportunidade que existe, é o melhor negócio que existe. Que é quando você consegue que algo que você sabe
que é o seu conhecimento, que é o que você está estudando, que é o que você sabe fazer, que aquilo vale muito dinheiro, você tem um negócio que é 100% seu, você tem um negócio que não precisa de logística, você tem um negócio que não precisa de um sócio, você tem um negócio que é simplesmente seu. Você como um solucionador de problemas, você sendo o empresário da sua ideia. E para finalizar esse vídeo, a primeira empresa que eu fechei, uma consultoria em marketing digital, era uma empresa onde o próprio empresário cuidava das campanhas de marketing. Então ele tinha um investimento de cerca de 8 a 10 mil reais por mês em publicidade online, com AdWords, com Facebook Ads, fazendo uma série de coisas. E quando eu comecei na primeira semana a prestar a consultoria, eu identifiquei uma série de erros que ele estava cometendo. E eu fiz um relatório, eu disse, olha, você está cometendo esses erros aqui. Com esses erros que você está cometendo, com apenas 2 mil reais desse investimento, eu acredito que eu posso conseguir esse mesmo resultado que você está conseguindo hoje. E aí ele confiou, acreditou naquilo que eu estava falando, e cerca de um mês depois, com 20% da verba que ele estava investindo, eu não consegui somente o mesmo resultado, mas a gente conseguiu um resultado bem maior, cerca de 40% a mais em vendas do que ele estava tendo com uma verba bem menor. Então, foi aquilo que eu estava aprendendo, aquilo que eu estava estudando, as informações que eu tinha naquele momento, que eram superiores às informações que ele tinha. Então o meu conhecimento ajudou que ele tivesse resultado. Então não foi o trabalho braçal, não foi um produto que eu entreguei, não. Foi simplesmente a transferência do meu conhecimento prático para a aplicação no negócio dele. E é isso que eu quero que você comece a pensar. Você que está buscando uma oportunidade, você que está buscando novas oportunidades, não fique só distribuindo currículo. Comece a pensar o seguinte, o que eu posso aprender, o que eu posso saber fazer que as pessoas vão valorizar isso financeiramente? O que eu posso ter como conhecimento que as pessoas vão valorizar isso financeiramente? Eu descobri isso no marketing digital. Eu descobri isso no marketing digital no sentido de que, se você parar para prestar atenção, todos os dias, milhares e milhares de empresas estão indo para a internet. Só que os empresários, eles não sabem como vender na internet. Eles não sabem absolutamente nada sobre a internet. E qual é a grande oportunidade nisso? A oportunidade é que, se você estuda isso, entende como funciona a logística de vender online, você tem milhares e milhares de empresas que vão pagar pelo seu conhecimento. Foi assim que eu comecei. Eu tinha um conhecimento agora, eu tinha conseguido vender para mim, na época que eu trabalhava como vendedor de planos telefônicos, e com aquele conhecimento eu pensei, eu posso ajudar outras empresas. E não demorou praticamente nada para aparecer empresas. Por quê? Todas as empresas hoje precisam dessa ajuda. A grande maioria não sabe como vender, a grande maioria não sabe como fazer para vender online. E a grande maioria está gastando muito dinheiro para conseguir vender. Então, você que está buscando novas oportunidades, você que está querendo criar uma oportunidade para você, independente de qual área que você esteja nesse momento, qual etapa você esteja no momento da sua carreira, uma coisa que eu passaria a considerar dentro da criação de oportunidades é ajudar empresas a vender através da internet. Quando você aprende isso, tem muita gente que você pode ajudar. E uma oportunidade maior que essa, nesse momento eu não consigo enxergar algo que seja mais resultados eficientes e sólidos nesse modelo. Você vai precisar estudar? Vai, com certeza. Mas a grande vantagem desse tipo de conhecimento é porque existem ferramentas que te dão um apoio. Existem ferramentas que te dão uma base para que você possa olhar o que precisa ser feito e conseguir ter resultados para o seu cliente ou para a pessoa que vai se ajudar, ou até mesmo para você, para o seu negócio. Mas isso eu vou continuar falando em um outro vídeo. Esse vídeo está ficando um pouco longo demais, eu vou deixar isso para contar em outra história. Mas resumindo, não fique só buscando novas oportunidades. Crie sua própria oportunidade, beleza? Então é isso, no próximo vídeo a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui em curtir abaixo, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no meu canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Se você acha que essa mensagem vale para algum amigo seu, para alguma amiga, compartilhe esse link, vai ser um prazer estar batendo esse papo com você, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima.